Olá, muito boa noite para você. Começa o Jornal Anhanguera, segunda edição, te dando boas-vindas a esse novo J2 que vai mostrar tudo de mais importante que acontece na sua região e no estado. É o nosso esforço diário para noticiar em tempo real, em cima do fato, o que é destaque com qualidade, credibilidade, tecnologia e, claro, as equipes competentes que todos nós conhecemos. E a gente começa falando da morte de um bombeiro militar da reserva do Distrito Federal. Ele morreu afogado em Alto Paraíso. As informações ao vivo com o Fábio de Mello. Tem os detalhes aí. Fábio, muito boa noite para você. Ele estava praticando um esporte que é conhecido como canyonismo, né? E ele era considerado um expert, especialista aí nesse esporte. O que deu errado, hein? Boa noite. Isso mesmo, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso novo Jornal Anhanguera, segunda edição. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem e olha só, essa experiência que ele tinha, infelizmente, não serviu nesse caso. Ele estava praticando esse esporte, esse canyonismo, que é mais ou menos a prática de um rapel em regiões montanhosas, próximo a rios, e aí ele acabou ficando preso em uma das cordas dos cabos que ele usava e não conseguiu então sair da água. A gente está acompanhando aí algumas imagens do resgate do corpo e dá para ver como que a região, o local onde ele estava é de difícil acesso. Os bombeiros, para fazer esse resgate, precisaram ter cuidados e usar alguns equipamentos específicos. Aí, Luciano, o corpo foi resgatado, mas infelizmente o Reginaldo Lafayette da Silva Abreu, de 51 anos, morreu afogado. Infelizmente, né, Fábio? Muito obrigado aí, bom trabalho para você na região de Lusiânia. E agora a gente vai para a região de Catalão, no sudeste de Goiás. Em pouco mais de 24 horas, uma situação alarmante de acidentes. 3 pessoas morreram em acidentes das rodovias da região. Carlos Eduardo Pereira Borges ia completar 18 anos no mês que vem. O rapaz morreu hoje por volta do meio-dia na GO 506, perto do distrito de Santo Antônio do Rio Verde, a 70 quilômetros de Catalão. Neste ponto, ele perdeu o controle da direção, subiu no barranco e capotou. O corpo do rapaz foi lançado a cerca de 15 metros de onde o carro parou. A PM informou que na hora do acidente, Carlos Eduardo dirigia sem usar o cinto de segurança. Como o rapaz era menor e ainda não tinha carteira de motorista, o dono do veículo deve responder criminalmente por isso. Os outros 2 acidentes com morte aconteceram no fim de semana. De sábado para domingo, no perímetro urbano da BR-050, em Catalão, Flávio Valério, de 37 anos, estava numa moto quando bateu de frente com este ônibus. Na hora do acidente, o ônibus não levava passageiros e o motorista do veículo não se feriu. O terceiro condutor de veículos que perdeu a vida nos últimos 2 dias aqui na região estava pilotando uma moto na GO 330 entre Catalão e Ipameri. Foi no domingo à noite. Romildo Pereira de Almeida, de 54 anos, bateu numa vaca que estava atravessando a pista e morreu na hora. E uma mulher que estava na garupa da moto também ficou ferida. Ela foi levada para o Hugo, Hospital de Urgências, e o estado de saúde dela é regular. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma van carregada, cheia de cigarro contrabandeado. O flagrante foi na BR-060 e de Rio Verde. As informações ao vivo com a Lara Leão, região sudoeste. Lara, na mira aí da fiscalização, numa rota cada vez mais procurada pelos contrabandistas. Boa noite. Isso mesmo, Luciano. Principalmente Rio Verde e Jataí, que de acordo com a polícia estão aí na rota do contrabando internacional. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Para vocês terem ideia, a van estava toda adesivada com a logo de uma empresa aqui da região, que não tem nada a ver com isso, na tentativa de despistar os policiais. Mas o plano não deu certo, a polícia desconfiou e encontrou 60 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. No meio disso tudo ainda tinha eletrônicos e 20 quilos de agrotóxicos, tudo sem nota fiscal. O motorista, de 36 anos, disse que recebeu R$1.000 para transportar tudo isso de Jataí até Goiânia. Ele foi preso em flagrante por contrabando e foi levado para a Polícia Federal de Jataí. Luciano.
Obrigado, Lara. É preciso entender não só, quer dizer, aumentar aí a fiscalização, mas entender também por que essa região sudoeste tão importante aqui para o estado, tem se tornado cada vez mais procurada aí pelos contrabandistas. Já para um rápido intervalo, a seguir você vai ver aí as imagens exclusivas da fuga da CPP em abril. E essas imagens mostram como os presos agiram para render os agentes penitenciários. E também a Justiça suspende uma obra de um resort no Centro Histórico de Pirenópolis, agora 7h25, já já. Sete e 27, Jornal Anhanguera de volta ao vivo e agora te mostra imagens exclusivas do momento em que 24 presos fugiram da central de prisão provisória em abril. As cenas impressionantes mostram o que pode ser a falta de preparo num trabalho tão importante. Era um dia comum no complexo prisional em Aparecida. Os vigilantes se preparavam para fechar um dos portões que dá acesso à ala 2. De repente, a situação foge do controle. Um dos presos, armados com uma pistola, ataca o vigilante, que é feito refém. O outro funcionário do sistema prisional também não escapa. Os dois são levados para dentro da cela. Foram momentos de pânico para quem estava no plantão. É uma situação mesmo como se fosse num zoológico e tivesse com medo de um leão fugir da jaula e te pegar. É completamente caótico. Esse preso observa se há mais vigilantes por perto. Como não vê ninguém, avisa os outros bandidos. A cena a seguir é impressionante. Centenas de detentos deixam as grades. 400 bandidos com arma de fogo, pistola, faca, aquilo lá é apavorante. 24 presos conseguiram escapar da casa de prisão provisória no dia 24 de abril deste ano. E a fuga só não foi maior porque outros agentes que estavam de plantão em outras unidades do complexo prisional foram chamados às pressas na CPP. Os agentes atiraram para impedir a saída dos detentos. As imagens mostram os bandidos recuando diante dos tiros. Para o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais, o número de servidores era insuficiente na hora da fuga. Ali era recomendado ter no mínimo 80 agentes prisionais naquele momento, naquele bloco, e tinham apenas 3. O Ministério Público já entrou com diversas ações para acabar com a superlotação na casa de prisão provisória. Uma decisão judicial determina que a CPP só pode receber 1.463 presos, mas ela não vem sendo cumprida. Hoje tem mais de 3.000 detentos. Nós entramos com ação civil pública para obrigar o Estado a abrir o concurso que está sendo discutido desde o ano passado e ainda não abriu, de 500 agentes prisionais que vão substituir 500 agentes de segurança, vigilância temporários. Ou seja, vai dar uma qualidade melhor ao serviço prisional. Bom, a Diretoria-Geral de Administração Prisional disse que o número de presos em Goiás é o dobro da capacidade, mas que estão previstas 1.480 novas vagas no estado e que foram reforçadas as diretrizes de segurança dos presídios. Agora, sobre as afirmações do promotor de justiça, nós ainda não recebemos uma resposta da DGAP. E a Justiça suspendeu hoje a obra de um resort bem no centro histórico de Pirenópolis. A Lorena Gomes, ao vivo de Anápolis, traz os detalhes para a gente. Foi um pedido, né, Lorena, do Ministério Público. Os promotores se basearam em quê, hein? Boa noite.